Boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega, dando continuidade, ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Semana passada nós abrimos uma introdução e nessa introdução nós falamos um pouco do esboço, do que nós iríamos falarmos e demos uma introdução de Gálatas 1 até o 5. Hoje nós vamos estar falando, se assim Deus permitir, do 6 ao 10. Não há outro evangelho. Paulo ele luta aqui contra a volta da igreja, a necessidade que os judeus impunham de aceitar o evangelho, mas ao mesmo tempo terem na sua essência o judaísmo. Como nós estamos vendo hoje, a necessidade de termos arcas dentro de igreja, tocar chofar, de ter um monte de rituais, alguns pastores com aquelas vestes, quipá, aqueles mantos, quando que a graça de Deus ela já desenhou disso, já passou. O judaísmo não foi bom, se ele fosse bom não necessitaria da graça. Jesus, quando vai falar lá em Romanos sobre como os filhos de Israel foram tirados da videira, e foi enxertado os gentios, ele vai falar sobre isso, né? Vai dar ali como que eles não conseguiram surpreender. O próprio Jesus, ele muitas das vezes fala para os vocês não deixam entrar no reino dos céus, nem deixam ninguém, não entram, não deixam ninguém entrar. Não existia o que existe hoje, a pregação do evangelho. Porque Deus, quando instituiu a lei, ele teve um povo que ele deu rituais, e esses rituais eram para ser glorificado a Deus. O que as pessoas viam no Antigo Testamento era o Deus de Israel. Era essa a lógica disso. O nome de Deus ser exaltado. Mas a Bíblia chega a falar que meu nome é blasfemado por causa de vós. Pelo contrário, o nome de Deus foi vituperado. Esse povo que tinha lei, tinha tradições, tinha todas essas festas aí que algumas igrejas querem reacender. Ela adorava outros deuses, adorava a deuses que faziam sacrifício humano, como Baal, e foi entregue a cativeiro. E em Cristo, que a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, plenitude do tempo, ou seja, no ápice dos tempos, ou seja, na questão maior. Jesus ele não veio nem um minuto antes, nem um minuto depois. Hoje, não teria estrutura para ter o Cristo, a pregação do Cristo, não teríamos uma crucificação. Qual o país que tem uma crucificação? Então, Jesus veio no momento certo, na hora certa. Algumas promessas messiânicas têm ali quase 1000 anos de antecedência. Isaías tem um lapso temporal muito grande, o profeta messiânico, do profeta que mais profetizou acerca do reino de Deus. O Salmo 22, que Deus fala, Deus meu, por que desamparaste, é literalmente a fala de Cristo na cruz do Calvário em Davi. A gente está falando de um período muito grande, ou seja, a perfeição da palavra de Deus, né? Por que não quebraram um osso de Jesus? A lança que atravessou ele. Então você vê que a crucificação de Jesus, ela foi com todas as coisas ali profetizadas, minúcias de detalhes. Se eu não me engano, Zacarias vê que teu rei vem sobre um jumentinho, a entrada triunfal, né? Que é de Jesus em Jerusalém sobre um jumento. Então nós vemos que tudo foi ali. Então tudo estava perfeito em Cristo. Então em Cristo todas as coisas ficam para trás. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é tudo mesmo. A minha maneira de vestir, de pensar. E não tem espaço para voltar ao judaísmo. Não há espaço para voltar a nenhuma prática. A igreja ela tem que ser feliz como igreja. Eu percebo hoje que muitas dessas invencionices, dessas campanhas doidas, necessidade de você sempre ter que tocar em alguma coisa, ter que fazer um voto, isso vem da crendice, né? Muita aqui, um país totalmente católico, voltado ao santo, vontade e necessidade de tocar, de ter que ver. O evangelho ele é feito de graça, de fé, você não precisa ver nada, você não precisa tocar em nada, você não precisa fazer voto nenhum. O que você tem que fazer
é ser livre em Cristo, obediente em Cristo e viver pela fé. O meu justo viverá da fé. Hoje, nós estamos vivendo pela fé. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei como eu vou pagar as contas do mês que vem, eu não sei como eu vou comer, eu só sei que vai acontecer. Isso é com todo mundo, com quem está empregado, com quem não está, nós vivemos pela fé. A imprevisibilidade, né? Imprevisibilidade, ela está aí à mercê de todos, né? Os dias maus, as circunstâncias adversas, mas nós seguimos firmes em Deus. Então não há outro evangelho, não há outro, não há necessidade de se desenhar outro evangelho. É assim que está na minha Bíblia, lá em Gálatas 1,6, em cima, né? Tá, não há outro evangelho. Nós vamos estudar isso. Estudamos a introdução de Paulo, né, de Gálatas, de 1 ao 5, e do 6 em diante, Paulo está falando sobre isso. Não há outro evangelho. Não há necessidade de voltarmos a nada. Não há necessidade, porque Cristo por si só é suficiente. Antigamente a igreja, principalmente evangélica, superou um pouco isso, né? Mesmo antes da pandemia, tinha necessidade de ter os cantores, né? Então muitas igrejas investiam nesse marketing, com um cantor tal, com um pastor tal. Eu não estou sendo aqui radical, nada contra o irmão e louvar a Deus, mas como evangelismo pode ser que funcionasse, mas crentes sendo motivados aí, porque o A, o B está ali, Cristo tem que ser suficiente na sua congregação. A base da sua igreja tem que ser Jesus. Você tem que ir para a igreja para se contentar com Cristo, ouvir a palavra de Deus, ceiar com seus irmãos, se contentar sabe, com as coisas sobrenaturais, com as coisas do que o Espírito Santo vai te dar. Igreja, ela é vivida de palavra, você é sustentado através da palavra, você é sustentado através do ensinamento, da escola bíblica dominical. Tem muito receio a irmãos que não vão à escola bíblica dominical porque perdem uma oportunidade muito grande de aprender a palavra de Deus. Aqui, mesmo virtual, todo domingo nós estamos ministrando, estamos na lição 8. Se você está vendo a primeira vez esse áudio, vá lá nas nossas redes sociais, Batista Alfa e Ômega, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E você vai ter lá no YouTube e no Facebook todas as lições. É só entrar lá, procurar no YouTube. Então está organizado por playlist, está lá, Escola Dominical, lição 8. Se assim Deus permitir, estudaremos a lição 9. Nós estamos, esse domingo, nós estamos falando sobre a primeira e segunda epístola de Pedro. Então você tem que se contentar em orar, se contentar em buscar, se contentar em alegrar a Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Não há mistério sobre isso. Sabe, às vezes eu acho que o que assombra algumas pessoas é a facilidade, a simplicidade do Evangelho. Parece que você, como se falasse assim, não, mas é tudo isso, esse amor unilateral de Deus, esse amor de Deus para a minha vida, e é só isso mesmo. Ele me amou, morreu por mim, eu não tenho que, num primeiro instante, fazer nada, é só obedecer, é só cultuar, é só agradecer, é só ser fiel. Parece que é muito fácil, né? Aí parece que tem que jogar um jugo, não, tem que sofrer, tem que passar isso. Nós vamos passar por dificuldades, mas vamos ser exaltados também nelas. Vamos ser sustentados pelo Senhor. O crente não sente a dificuldade porque o Espírito do Senhor está sobre ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador. Então, creia no Evangelho, na simplicidade do Evangelho. Mas vamos adentrar aqui os versículos, né, para não ficar nas minhas palavras. Gálatas 1,6 diz: admiro-me. E aí você pode ser uma questão de uma exortação, até mesmo uma ironia de Paulo, né? Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha que constatação, sabe, difícil. Admiro, mas tão rápido abandonando aquele que chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Porque o que está acontecendo? Está faltando alguma coisa aqui? Às vezes eu constato, e parece até que eu vou estar usando de ironia, mas não é. Há pessoas que não conseguem conviver na paz, não. Parece que quando o ambiente é saudável, aquele ambiente é muito calmo, a pessoa quer um ambiente ali de briga, quer um ambiente, sabe, que tenha mais movimentos estranhos. Eu compreendo dessa forma, pessoas que às vezes
estão incomodados porque a vida está muito calma. Eu creio que Jesus cura, mas a maior bênção é nunca ficar doente. Eu não preciso de Deus na minha vida me curando se eu estou são. Eu era para agradecer 10 vezes mais. É maravilhoso ouvir um testemunho de uma pessoa que foi curada de um câncer, de uma AIDS, de uma doença grave, de uma doença né, que não tem cura. É uma pessoa que passou por muita dificuldade, foi exaltado. Mas e nós, que nem às vezes nesse problema precisamos passar? Será que Deus não foi mais poderoso ainda? Será que a pessoa ela glorifica a Deus, mas só Deus sabe que ela sofreu, que ela chorou, né, para estar passando por aquilo. Há pessoas que parecem ter inveja até mesmo da aprovação do outro e esquecem de glorificar a Deus por ter um lar, por ter uma família, por ter saúde, por estar comendo, por estar bebendo. Os dias são tão maus que nós que estamos comendo, bebendo, tendo felicidade, tendo gozo, tendo que nos cobrir, temos que estar muito agradecidos a Deus. Hoje, estava vendo aqui, bateu 400 mil mortos só por Covid, ou seja, as outras mortes estão aí. Derrame, homicídio, câncer, AIDS, diabetes, derrames, infartos, só de Covid. Só eu conheço, sem exagero, 10 a 15 pessoas ocularmente, pessoas que eu falava, pessoas que eu intercedia, pessoas da mídia que a gente gosta, tem todo esse debate aí absurdo alguém desejar a morte do Paulo Gustavo, né? Mas que ele não tenha Cristo, que ele, né, tenha outras oportunidades. E tantas outras pessoas da mídia que a gente, poxa, que é uma pessoa, né, tão legal, nos abandonou. Agnaldo Timóteo, quem não gostava dele, né, acabou de tomar a segunda dose da vacina. Então hoje o caos está aí, o caos financeiro, o caos das doenças, a gente tem que ser muito grato a Deus. Porque qualquer que seja teu estágio, você ainda está melhor do que muitas pessoas. Eu sei que de repente você está quietinho, triste, está tempão desempregado, está sentindo que quer alguma coisa, mas calma, as coisas vão acontecer. Agradeça a Deus, tem esse hábito, é um hábito. Ninguém é super-homem ou super-mulher da fé. Tem esse hábito de agradecer, porque isso vai passar. A vida é feita uma roda gigante. Hoje você está aqui embaixo, amanhã você está no meio, você está lá em cima. Você até esquece que passou aquilo tudo. Caramba, olha como que eu estou agora. Depois você volta a descer, possa passar. A vida é feita de altos e baixos. Então agradeça a Deus só de estar vivo. E Paulo vai falando, não me admira vocês terem abandonado tão rapidamente esse evangelho. Por quê, né? Versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho, ou seja, não existe outro evangelho. Paulo ele usa a metáfora, ó, me admiro que vocês estão abandonando tão rápido aquele que te chamou pela graça para seguir outro evangelho. Aí ele abre o dele. Não tem outro evangelho. Na verdade, não é outro evangelho. Estão perturbando a fé de vocês com tantos escândalos, com tanto egoísmo, com tanta falta de tanta coisa. Na verdade, está acontecendo é isso. Estão perturbando vocês, estão levando vocês a um estágio de de perturbação, essa é a palavra melhor. A pessoa não compreender mais o que está acontecendo. Pô, mas isso tudo é na igreja, por que isso está acontecendo? A pessoa fica fraca na fé, fala que é melhor estar no mundo. Ah, tá vendo? É melhor às vezes lidar com uma pessoa de fora que da igreja. Tudo isso Satanás quer. Se você está vendo coisas que incomodam você, seja melhor do que essas coisas. Abandonar o barco, se você está vendo isso, é porque a prova é Deus te dá sabedoria. Você está conseguindo constatar o erro. Você vai constatar com o erro? Não. Mas fica ali firme, que o Evangelho precisa de você, sua igreja precisa de você, precisa desse zelo que você está observando as coisas erradas. Precisa desse, né? Se você teve essa percepção, porque talvez a pessoa nem conseguiu ainda se ver. Porque o mundo espiritual é tremendo, irmãos. A gente olha assim para a pessoa, é um sem vergonha, é isso. E ela deu brecha ao diabo. Você acha que Pedro é uma pessoa má? Ele negou a Jesus. Ele, antes de negar Jesus e Pedro, um dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Olha que coisa forte, uma pessoa já sendo discipulada há anos. No dia que você se converter, você vai ser uma bênção. Vai e fortalece teus irmãos. Satanás pediu para te cirandar, sabe? Para te cirandar, passar no trigo, assim, naquele moinho, né?
tem aquela roda, né? Jogava o milho ali, aquelas coisas, e se andava mesmo, moía. Mas eu roguei ao Pai por ti. E Jesus investiu em Pedro. Ele não abandonou Pedro. Aí Pedro foi lá, não faria isso. De maneira nenhuma você vai entrar na cruz, Pedro. Apartai-vos de mim, Satanás, que não conhece as coisas que são de Deus, só que são do homem. Já não era nem mais Pedro falando, sendo usado pelo diabo. Como é que Jesus não iria para a cruz? Jesus vai falar, a minha vida eu dei, ninguém tomou de mim. Há uma diferença muito grande. Aí depois Pedro, não satisfeito, nega Jesus. E aí fica todo arrependido, todo assim se achando que não era mais ninguém, volta a pescar. Jesus vai lá de novo, resgata Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, Pedro, tu me amas. E ali, naquele momento, Pedro se reacende e se torna o grande Pedro, que escreveu a primeira e segunda epístola. Você já leu a primeira e segunda epístola de Pedro? É uma obra-prima. Você olha as epístolas de Paulo, tinha muita bagagem intelectual, mas você olha de Pedro, você fala, meu Deus, como aquele homem tão limitado conseguiu escrever isso. O chefe da igreja, o líder da igreja, perdão, o presidente da igreja, Jesus deu essa honra a ele. Então, na verdade, as pessoas não são descartáveis. As pessoas precisam ser tratadas. Essas pessoas que você olha às vezes e quer descartar, não é o evangelho de Cristo. As pessoas precisam ser tratadas. Então não abandone as coisas quando vê algo errado. Ore e tente mudar o que você... A nossa ação em Cristo ela será honrada. Versículo 8. Mas que ainda... Paulo fala, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue outro evangelho que nós pregamos, seja amaldiçoado. Ou seja, algumas traduções dizem que ainda que nós, ou um anjo, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Nem eu, Paulo, que ensinei para você, tenho o direito e a autoridade para desdizer esse evangelho. Já que vocês estão tão importando aí com tradições judaicas, ainda que venha um anjo, que né, tem esse culto ao anjo, essa coisa doida, ao anjo. Como que a Bíblia diz que os anjos são nossos conservos, estão aqui para nos servir, né, espiritualmente, sem nenhum desdém, que a gente tem essa relação de servir e às vezes pode ter visto como superveniência. Não é isso, a função deles aqui hoje é batalhar pela nossa vida, batalhar. A Bíblia diz o quê? Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livram do mal. Os anjos do Senhor estão através da tua casa, você não está vendo? Quem está protegendo você não é os cachorros, não é o seu cassistem, não é, sabe, as suas câmeras, não é a sua arma, se você tiver, é Deus que está guardando com seus anjos, livrando do mal. Então eles têm uma função, mas não há autoridade sobre eles para mudar o evangelho. Paulo vai falar, ainda que seja nós mesmos ou um anjo, seja maldito. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já recebeste, que seja amaldiçoado. A radicalização. Maldito, não serve para nada. Quem quer me livrar... Perdão. Quem quiser me afastar da graça de Deus, seja maldito. Não é eu que estou amaldiçoando, é a própria palavra. Seja amaldiçoado, porque o único evangelho que tem que ser pregado é que Cristo morreu na cruz do Calvário para mim, para você e para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos amados, Deus é amor, o Evangelho de Cristo é amor. O Evangelho de Cristo é pregar Jesus como sendo o centro, pegando a Jesus como sendo o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que foi, já era e há de ser. Jesus é tudo na nossa vida, porque tudo é feito por Ele, para Ele, por meio dEle são feitas todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória, e todos os santos, onde estiverem, digam amém. Para a glória de Deus. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Paulo falando. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E Paulo ele termina sobre isso. Se eu tiver que agradar a homem, a Deus eu não sirvo. Agrade a Deus, sirva a Deus, respeite o seu pastor, honre o seu pastor, mas antes de nada,
Você deve obediência à palavra de Deus. Antes de nada, o seu sumo pastor é Jesus Cristo. Como é difícil esse ensinamento hoje, porque querem muita glória humana, o ungido, aquele que não pode ser tocado. Hebreu vai falar que seus pastores não sirvam vocês chorando ou gemendo, ou seja, obedeçam. Mas lembre-se de uma coisa: o verdadeiro pastor da tua vida é Jesus. Quem deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. Jesus é o sumo pastor. Jesus é o pastor de João 10:10, aquele que dá vida para as suas ovelhas. Nós temos funções eclesiásticas. Isso não nos diminui, mas também não nos enaltece. Você tem que obedecer a Deus. Receba essa palavra. Semana que vem, Paulo, nós estaremos falando sobre Paulo, chamado por Deus, a partir de Gálatas 1:11. Eu queria estar orando pelo Antônio, filho do pastor Luciano Leonardelli, que está lutando aí na justiça por uma causa pessoal, pela minha prima Shirley, que está com o pé quase sendo amputado para Deus reverter. Orações por todas as pessoas que estão pedindo, algumas pessoas pediram oração essa semana, tenho orado, algumas me fugiu o nome, mas continuamos orando para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada vida em tuas mãos, abençoa, Senhor, visita, guarda a Sandra, guarda seu neto, Senhor, guarda nessa luta, guarda sua minha prima, Senhor, que ela venha ter esse pé restaurado para a glória de Deus, que não venha ser amputado. Guarda Antônio, esse jovem rapaz que está sofrendo essa injustiça e que esse juiz venha ver isto. Deus, eu entrego todas as pessoas que estão aqui nesse grupo, orando, intercedendo com as suas lutas, com as suas dificuldades, Senhor, que nesse mesmo espírito venha tocar em cada causa. Guarda a sua Igreja Batista Alfa e Ômega, mostra-nos um lugar físico para a glória de Deus com os recursos. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, a nossa vida, a nossa família. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, a paz seja convosco.